Olá, bem-vindo à segunda aula do nosso curso de ótica. Nessa aula, nós vamos falar um tema essencial para ótica, que é a luz. O que é a luz? Do que ela é feita? Como se descobriu do que ela é feita e quais as consequências disso? Isso é importante porque senão nós vamos fazer ótica achando que tudo é muito empírico, que tudo é muito desconhecido. Mas não é. Ao longo da história, os cientistas conseguiram entender bem a luz, tá certo? A ótica é mais velha do que o entendimento da luz. A ótica nasceu com a observação da luz. Mas o pessoal percebeu que realmente para fazer ótica séria, eles tinham que entender do que era feita a luz. Que tipo de fenômeno é esse? Como se propaga? Ele é instantâneo? Vai de um lugar a outro? Ou demora? Tem velocidade finita? Tudo isso é o que nós vamos ver nessa aula. Então, nós vamos ver hoje, nessa segunda aula, a luz e a radiação eletromagnética. Tá certo? Bom, deixa eu dizer para vocês que a ótica tem uma história maravilhosa e que passou por várias fases, né? Começou por o pessoal achar que a luz estava relacionada com fenômenos capazes, de alguma forma, de sensibilizar ou impressionar os nossos órgãos visuais. Aliás, chegou a uma época que o pessoal achava que os seus olhos emitiam luz, a luz ia para os objetos, interagiam com ele e voltava, trazendo informação da forma e do brilho, da intensidade, né? Aí alguém falou, mas espera aí, então durante uma escuridão, se o meu olho é a fonte de luz, eu deveria sempre ver as coisas, né? Então não pode ser o olho a fonte de tudo. Tem que ter alguma coisa além dos meus órgãos visuais. É aí que começa realmente a saga, né, para se entender os fenômenos relacionados com a luz. Bom, historicamente, deixa eu dizer para vocês que o número de cientistas que tocaram esse tema é muito grande. Praticamente todos os cientistas que você já ouviu falar tocaram de alguma maneira o tema sobre a luz, seja do ponto de vista científico ou seja do ponto de vista filosófico. A luz, né, foi divindade, não podemos esquecer isso. Então, você sempre tem na ciência essa interpretação filosófica, né, sem a comprovação de fato científica, mas na parte científica a luz evoluiu muito. Eu coloquei alguns nomes e essa lista está longe de ser completa. Então eu tenho Ptolomeu, eu tenho Haytham, um cientista árabe, nós temos Descartes, René Descartes, nós temos Snell, nós temos Galileu, Newton, eu coloquei aqui em destaque por algumas razões, Fizeau, Young, Huygens e Maxwell, com letra maiúscula. Por quê? Porque, na verdade, ao longo dos séculos, desde a antiguidade, o homem tenta entender a luz. Aliás, desde os papiros egípcios, o homem tenta entender a luz, porque para ele o sol era o Deus maior. E do sol vinha a luz. Então eles achavam que entendendo a luz, eles iam entender melhor a conexão do homem com a divindade, né? Mas com isso eles entenderam muita coisa, os egípcios entenderam muita coisa sobre a luz. Mas ao longo de todo esse caminho científico, né, chegou num ponto onde realmente os cientistas conseguiram entender a constituição da luz. E esse cientista que conseguiu entender a constituição da luz, mas está longe de ter feito tudo sozinho, foi Maxwell, né? James Clerk Maxwell fez um trabalho muito bom que realmente deu ao homem a luz, deu a matemática capaz de descrever a luz e a interpretação dos fenômenos físicos associados com a luz. Então, nós poderíamos dividir a ótica antes de Maxwell e depois de Maxwell, né? Mas aqui existe um pouquinho desses grandes cientistas. Ptolomeu trabalhou muito com a propagação da luz, né? Al-Haytham, que é um cientista árabe brilhante, escreveu a primeira enciclopédia sobre os fenômenos ópticos. Al-Haytham, há muitos séculos antes, já sabia como fazer a projeção numa câmara escura. Sabe aquela que você faz uma caixa, faz um furinho, coloca do lado de lá tem uma imagem, né? E dizem
a literatura diz que os artistas renascentistas utilizaram muito essas ideias para poder fazer pinturas cada vez melhores. Descartes, além da geometria, ele deu realmente uma cara de geometria, dando origem à ótica geométrica. Snell entendeu as leis básicas da interação e quantificou, talvez pela primeira vez, como que a luz se comporta aí de um meio para outro. Newton, o grande Newton, além de muitas coisas, mecânica e tudo isso, ele realmente trabalhou com a luz, com a sua composição, foi o grande cientista que vai nos explicar a composição da luz em termos de cores e assim por diante. E o Huygens vai dar uma interpretação importante e o Maxwell termina esse capítulo realmente coletando tudo. Um dos conceitos que se tinha inicialmente era que a luz não gastava tempo para ir de um ponto a outro, né? E por muito tempo se achava que de fato ela era instantânea. Você acendia uma lanterna em algum lado, imediatamente a luz estava aqui. Isso é uma coisa importante, porque se você está lidando com um fenômeno físico que anda com velocidade infinita, é extremamente complicado. Nós não gostamos de infinitos em ciência, né? Embora a matemática usa muito isso. Então, o primeiro a mostrar que a luz era um fenômeno que se propagava com velocidade infinita foi Galileu. Galileu, nas montanhas lá do Sesto Fiorentino, ele estava limitado na medida de uma coisa que anda tão rápida, mas ele conseguiu mostrar que a velocidade da luz era finita. Um grande começo. Trata-se de um fenômeno que anda com velocidade finita. Isso faz uma grande diferença. Alguém tinha que medir essa velocidade. Já que ela é finita, deve ter um valor. E Fizeau, existem vários cientistas, deixa eu dizer para vocês, que mediram a velocidade da luz com precisão. Mas Fizeau fez um método muito interessante. O que Fizeau fez foi colocar duas rodas dentadas, só que os dentes estão defasados. E ligar uma luz em algum lugar aqui. Ele ligou uma luz aqui, botou aqui um pedaço de vidro, e ele então enxergava a imagem dessa lâmpada. E começou a rodar essas rodas dentadas. E chegou num momento que a imagem da lâmpada desapareceu. Esse momento era o momento onde a luz passava pelo primeiro dente, mas ao encontrar o segundo, era barrada. E medindo a velocidade de rotação dessas rodas e sabendo a distância entre elas, ele mediu a velocidade da luz. E chegou a um valor muito interessante. Ele chegou a um valor que é da ordem de 3, 10 a 8 metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É muito, né? A gente anda aí na rodovia a 100 quilômetros por hora, acha que é muito. Você imagina pegar isso, esses 100 quilômetros, multiplicar por 1000 e multiplicar por mais 1000 e por mais 1000. É muito 1000. É muito rápida a luz. Tá certo? Mas ele conseguiu mostrar que essa era a velocidade da luz, né? E realmente o Fizeau mostrou um valor, nós estamos falando há muitos séculos atrás, que é muito próximo do valor mais preciso que nós somos capazes de medir hoje em dia. Então, eu tinha um valor para a velocidade da luz. O que é a luz, eu não sei, mas tem que ser algo que anda muito rápido. Tem que ser algo capaz de andar com essa velocidade. Olha, 300 mil quilômetros por segundo, num piscar de olho, essa luz vai muito longe. Não é? Em um segundo ela anda 300 mil quilômetros. Então, esse valor começou a deixar os cientistas um pouco apreensivos, né? O que é capaz de andar tão rápido? E aí então vem a pergunta, né? Mas afinal, do que ela é feita? Ela tem que ser feita de algo capaz de andar tão rápido. E aí os outros cientistas entraram na jogada. O Newton, que vocês se lembram do curso de mecânica, mecânica lida com partículas, né? Massa, força, velocidade, aceleração, não é isso que lida a mecânica? Então o Newton chegou e falou, olha, eu acho que a luz é feita de corpúsculos. Por que que o Newton fez isso? Porque o Newton é um mecanista, ele trabalha com a mecânica, ele conseguia explicar os fenômenos luminosos se ele imaginasse que a luz era feita de pequenas partículas, não é? Bom, mas tinha coisas que ele não conseguia explicar. E aí então vem o Huygens. O Huygens, ele vai
tentar entender a luz como algo que oscila. Você já jogou uma pedrinha no lago? Você joga uma pedrinha, ela cria uma perturbação e se propaga, né? Se você estiver na beira da piscina e der um tapa na água, aquela perturbação que você causa vai propagar pela água até chegar do outro lado. Pois é, o Huygens pensou que a luz deveria ser um tipo dessa onda se propagando em algum tipo de meio, não é? Porque o pessoal sabia que ela não precisava do ar para se propagar. Então ela devia se propagar num meio que era além da matéria conhecida. Muito bem, mas essas foram as duas interpretações. Quem resolveu o problema de uma forma um pouco mais definitiva foi o Thomas Young. Thomas Young chegou e falou assim, bom, deixa eu fazer um experimento para ver se é partícula ou se é onda. Tá certo? Ele pegou uma fonte de luz, botou um orifício, que a gente chama de uma fenda. Quando a luz passa por essa fenda, ela sofre uma abertura. Basta você pegar um buraquinho, botar na frente de uma luz, você vê esse fenômeno. E aí ele botou duas outras fendas e viu que daqui saía a origem de duas porções de luz e elas se somavam, gerando o fenômeno de interferência. Mas esse fenômeno não acontece com as partículas, acontece com as ondas. Se você pegar na piscina novamente e começar a bater a mão em dois pontos, você vai ver que as perturbações que você gera, elas se somam ou se subtraem. Elas aparecem mais intensas ou desaparecem. Esse é o fenômeno de interferência que nós vamos aprender em alguma parte do curso, né, e que é pertinente a ondas. Ondas, que são essas perturbações de um meio que se propagam, oscilatórias, né, perturbações oscilatórias que se propagam, é que produzem interferência. Então o Young falou, bom, ondas que eu conheço na água, em corda, de violão e tudo isso, sofrem interferência. Puxa vida, a luz também sofre interferência. Ah, então não tem dúvida, a luz é uma onda. O Huygens está certo. Nós devemos entender a luz como onda. O Newton ficou muito bravo, mas nada que se pode fazer contra as observações da natureza. Então a luz foi assumida como sendo de fato uma onda. Muito bem. Quando você tem ondas, você tem no mesmo meio coisas que sobem e descem e que se propagam. E essas coisas, se advêm de dois lugares, elas podem se somar ou se subtrair. Quando elas se somam é porque as perturbações de sobe e desce, dessa onda, como a onda da piscina e assim por diante, elas se somam. Quando elas são opostas, uma parte quer subir, a outra quer descer, você tem a chamada interferência destrutiva. E os pontos onde elas se somam ou se subtraem, dá origem ao chamado padrão de interferência. Bom, então todo mundo estava feliz, a luz é um tipo de onda. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos falar para todo mundo que é tipo de onda. Na primeira esquina eles encontraram alguém que falou, mas que tipo de onda é essa? É onda do quê? Porque se eu estiver na piscina eu sei que é onda de água. Não, é subida e descida da água. Se eu estiver numa corda chacoalhando a corda, eu sei que a corda sobe e desce. Mas a luz é que tipo de onda? Muito bem. Aí entra Maxwell, e antes de Maxwell entra muitos cientistas, inclusive o Hertz, né? Quando você sintoniza seu rádio lá em 500 kHz ou 1 MHz, é em homenagem a esse senhor aqui, que foi o primeiro a verificar que de fato a luz tinha uma característica ligada com a eletricidade. Pensa que a eletricidade é só da tomada? Não. A luz é um fenômeno elétrico. Ele é composto de eletricidade. Então os mesmos conceitos, voltagem, tudo isso que a gente usa para a eletricidade, nós vamos poder usar para a luz. E que tipo de eletricidade é essa? Bom, depois de muitos experimentos e tudo isso, o pessoal chegou à conclusão que a luz é uma onda composta de campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo e no espaço. Parece um conceito difícil, mas é. Por isso que demorou séculos para o homem entender, né? Mas imagine que eu tenho a eletricidade oscilando, né? Ou um ímã oscilando, isso gera o que nós chamamos de campos elétricos e magnéticos oscilantes. A luz é uma composição desses campos. E isso dá origem ao que nós chamamos de radiação eletromagnética. Por que radiação? Porque é algo que vai se propagar, vai ter uma certa característica, e eletromagnética porque a luz vai ser composta de campos elétricos e magnéticos que oscilam.
É como se fosse uma voltagem oscilando, indo a zero, diminuindo, aumentando, indo negativa, positiva, e um campo magnético que faz o mesmo. Quando isso acontece, Maxwell mostrou, compondo tudo que se sabia de eletricidade e magnetismo, que ela era capaz de propagar. E ele descobriu matematicamente que ela se propagava com a mesma velocidade que tinha sido medida pelo Fizeau. Então ele não teve dúvida. Tá certo, eu descobri qual é a natureza da luz. Então essa radiação eletromagnética tem normalmente a característica de um comprimento de onda, que se eu olhar no espaço quanto que ela oscila, como se fosse aquela ondinha que eu faço na piscina, se eu medir a distância entre os dois máximos dessa ondinha, nós chamamos de comprimento de onda. E se eu ver quanto tempo que uma ondinha demora para subir e descer, que é ver a chamada periodicidade no tempo, eu tenho o período, cujo inverso é o que nós chamamos de frequência e que damos a essa frequência a unidade de Hertz, em homenagem a um dos cientistas que fez tudo isso. É possível montar equações que descrevem tudo isso? Não vamos entrar em detalhe, mas sim, isso foi o que o Maxwell fez com sucesso, mostrando que a luz era um tipo de radiação, era um tipo de onda que obedecia às equações que todas as ondas obedecem. E é possível você conectar a frequência com o período, porque toda coisa que oscila tem que ser descrita por uma frequência, e como a gente descreve isso com funções periódicas, é melhor falar em ângulo, então a gente coloca esses 2π radianos para descrever. Mas o que é importante saber aqui é que nós temos uma frequência que caracteriza essa onda, radiação eletromagnética, que é a luz, e um comprimento de onda. Tá certo? Então a onda tem tudo isso, como tudo que oscila anda no espaço, o espaço que ela anda dividido pelo tempo dá origem à velocidade, só que o inverso do tempo é a frequência, então nós chegamos à relação de que a velocidade da luz é o chamado comprimento de onda vezes a frequência. Bom, e daqui para frente sempre será radiação eletromagnética, sabe por quê? Porque esse é um fenômeno geral. Eu enxergo um intervalo de frequência. Isso é o chamado espectro eletromagnético, tá certo? Essa onda eletromagnética, ela pode ter uma frequência muito alta, que significa toda essa radiação eletromagnética caminha com a mesma velocidade. Mas ela pode ter uma frequência muito alta, que significa um comprimento de onda muito pequenininho, ou vice-versa. E dependendo da frequência ou do comprimento de onda, que estão relacionados, ela recebe nomes diferentes. Então, olha, frequências muito baixas é o que você tem na tomada, são chamadas ondas eletromagnéticas de potência. Aí depois vem as ondas de rádio, que se propaga no ar, que a rádio manda, você recebe no seu receptor. Depois vem as chamadas micro-ondas. O micro-onda da sua casa é radiação eletromagnética. Inclusive, durante o curso, nós vamos ter que entender como que o micro-onda funciona, como que ele é capaz de cozinhar a carne, né? Isso vai ser importante para nós. Se você andar um pouco mais em frequência, vai chegar no infravermelho, é uma radiação que ainda você não enxerga, mas que existe. Aí tem um intervalo muito pequeno de frequência, que é o intervalo visível, que eu enxergo, que tem as cores, e dentro das cores a frequência também está variando. Depois vem o ultravioleta, raio-x, raios gama e os raios cósmicos. Tudo isso, que é praticamente tudo que você já ouviu falar de radiação na natureza, é radiação eletromagnética. É um tipo de luz. A gente, o ser humano, gosta de chamar de luz apenas aquele intervalinho que ele enxerga. Mas, na verdade, luz é tudo isso. E, normalmente, o comprimento de onda é expresso, porque o comprimento de onda é pequenininho, então a gente expressa numa unidade que chama-se angstroms, que é, na verdade, 10 a menos 10 metros. Você pegar 1 metro, dividir por 10 e depois dividir por 1 bilhão. Esse é o tamanho do comprimento de onda da luz. Então, você vê que ela oscila muito e propaga. Muito bem. Na parte do visível, que é onde o homem está interessado, que a gente chama luz visível, as frequências estão aqui, indo do vermelho para o violeta, que é até onde a gente enxerga, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui. Mas você vê que é um intervalo muito pequenininho que nós enxergamos, quase nada. E normalmente quando você compõe tudo isso aí, você tem a luz branca, nós vamos aprender também como isso funciona, e o Newton fez o favor de mostrar como decompor, utilizando as propriedades de propagação da luz na matéria num fenômeno chamado de dispersão. Olha, a radiação eletromagnética é usada em tudo. Por exemplo, quando você pega
telefone celular e liga, dali está saindo radiação eletromagnética, micro-ondas, você não enxerga, mas ela esquenta um pouquinho, você pode até perceber que ela esquenta, que propaga-se pelo ar até os receptores e tudo isso. Dependendo do tipo de radiação eletromagnética, você tem aplicações diferentes. Então vai desde a luz visível, essencial para a vida, infravermelho, micro-ondas, raio-x, quando você for no médico, tomar um raio-x para revelar os seus ossos, ali é uma espécie de luz, radiação eletromagnética que está passando, interagindo. Então você vê que o fenômeno da ótica vai muito além desse pequeno intervalo que eu consigo enxergar. Bom, a onda eletromagnética ela carrega energia e momento, portanto ela interage de uma forma muito interessante com a matéria. Por quê? Porque a matéria é feita de carga. A matéria é feita de carga e a luz é feita de eletricidade. Tem tudo a ver um com o outro. Quando a luz interage com a matéria, um fenômeno incrível acontece, que é a transferência de energia. É por isso que a luz do Sol, o Sol só emite luz. Chega até nós, as plantas, por exemplo, são muito hábeis em converter a luz em energia química. E aí ela cresce. Né? Nós somos menos hábeis, nós temos que consumir as plantas. Ou alguém que consumiu a planta. Né? Então, realmente a interação da luz com a matéria vem da natureza eletromagnética e da natureza de cargas que nós somos. Lembra os átomos, elétrons, prótons? É isso que vai fazer essa interação e nós vamos ver isso com muito cuidado ao longo do curso. Para a gente caracterizar quando a luz é capaz de propagar, nem sempre ela é, né? Você pega o sol, ela bate na árvore e desaparece. Ela vai virar energia química ali, a parte que é absorvida. Mas nos meios onde ela consegue se propagar, nós gostamos de ver com que velocidade ela se propaga. E para ver isso, nós comparamos com a velocidade que ela se propaga na ausência de matéria, que é o vácuo, cujo valor nós chamamos de c. E quando tem matéria, devido a essa interação, você já imagina o quê? Quando você quer andar num lugar que você interage, a sua velocidade diminui. Então a velocidade da luz é sempre inferior nos meios materiais do que é no vazio, do que é no vácuo. E esse número, chamado índice de refração, é o valor que caracteriza quanto a velocidade da luz diminuiu ao se propagar pelos meios materiais. Nós vamos usar muito esse conceito. Aqui eu coloquei alguns valores desse índice de refração, que é o N, que é mais ou menos o fator de diminuição da velocidade da luz no vácuo quando ela se propaga nos meios. Bom, resumindo, nós temos agora uma visão do que é a luz, fenômeno eletromagnético. Com isso nós vamos poder entender todo o resto da ótica. Existem alguns aspectos que eu não estou preocupado com a constituição da luz, que é a parte de propagação da luz. É a ótica da propagação da luz, que é chamada ótica geométrica. Mas existe uma grande parte que eu tenho que entender como eu enxergo tudo ao meu redor, que depende do entendimento claro do que é feita a luz. Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá.